É um livro que, na primeira leitura, você apenas lê, se assusta com alguma coisa, não entende outras e fica bem perdido. Na segunda leitura, começa realmente, e na terceira, começa a entender um pouco mais. Ezequiel, capítulo 1. E cada vez que você lê, o Espírito que movia aquelas rodas, ou que move aquelas rodas, que move os seres viventes, ele vai nos dando o entendimento. Mas veja bem aí, Ezequiel capítulo 1, ele vai colocar ali para a gente ler todo junto. É uma versão diferente da outra, a gente não lê como se estivesse ensaiando. Depois, o conjunto vai cantar o 296, e aí a gente prossegue. Já falei, viu? Vamos ler pausadamente. Aqui tem uma sequenciazinha de 1 até o 14, e depois pulamos do 26 ao 28, que é o final. Esse capítulo tem só 28 versículos mesmo. Então vamos ler a primeira parte dessa leitura. Aconteceu no 30º ano do 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, do 5º ano do 4º mês do mês do Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, um sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e este movimento festejoso vinha de nós, e uma grande nuvem de fogo ao redor dele, e esplendor à redor dela, e no meio disto uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinham a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés era como de um bezerro, e luzia como brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinha a mão de homem, aos 4 lados, assim todos os 4 tinham rosto e asas. Estas se uniam uma à outra, não se viravam quando iam, cada qual andava para a sua frente. A forma de seus rostos era como os de homem. À direita, os 4 tinham o rosto de leão, à esquerda, o rosto de boi, e também o rosto de águia, todos os 4. Assim eram os seus rostos, suas asas se abriam em cima, cada ser tinha 2 asas, unidas cada uma à do outro, outras 2 cobriam o corpo deles. Cada qual andava para a sua frente, para onde os espíritos iam, não se viravam quando iam. O aspecto do ser vivente era como carvão em brasa, a semelhança de tochas. O fogo corria resplandente por entre os seres, e deles saíam relâmpagos. Os seres viventes se extraviavam à semelhança de relâmpagos. 26. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como de uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. 27. Via como
296, vamos louvar o Senhor, depois prosseguimos. Várias explicações sobre essa contextualização daquele momento, inclusive quando nós estivemos estudando Jeremias, e daqui a 6 meses, quando vamos estudar Daniel, de novo essa contextualização. Nós temos, graças a Deus, uma igreja que estuda, que prima pelo conteúdo bíblico, tá? Irmão, coloque aí esse mapa aí, por favor. Eu quero que o irmão preste bem atenção. Eu primei por esse mapa, tá? Não sei se dá para ver tudo, mas nós temos aqui nesse mapa, deixa eu ver se dá para chegar até lá esse. Tá. Aqui, irmãos, essa parte verde aqui
essa que eu estou circulando aqui, ou circuncidando aqui, círculo. Então essa parte aqui, que eu estou fazendo o retorno, o contorno dela, essa aqui era a Síria, o Império da Síria. O Império da Síria em 721 a.C. Bom, aqui, ó. Ok? Isso, muito bem, obrigado, irmão. Aqui é a capital da Síria, Nínive. Vocês se lembram muito bem essa cidade, Nínive, né? Pelo profeta Jonas, esteve lá muito tempo antes. E Nínive teve uma evangelização em massa, um grande avivamento aqui em Nínive. Mas vamos voltando aqui para 721, que é justamente esse é o Império Assírio, é o império maior da época. Aqui embaixo tinha também o grande Império do Egito, aqui. E só por curiosidade, eu vou verificar só um detalhe aqui, como Deus trabalha direitinho, né? Deus tira o seu povo aqui de Canaã, Jacó morava aqui com seus 12 filhos, com seus filhos, e foram para o Egito. Essa passada daqui, ó, bem que não tem um mar aqui, ó, ok? Essa passada aqui, justamente o povo, ele chegaria em 11 dias apenas, caminhando do jeito que eles caminhavam, mas Deus fez algo interessante. Eles contornaram aqui o deserto de Saara para chegar na terra de Canaã. Então, Deus trabalhando aqui. Voltando aqui, a Assíria está aqui. Em 650, a Assíria já estava nessa parte aqui, ó, já tinha dominado aqui o Egito, já estava bem maior aqui a Assíria. Em 650 aproximadamente, o Império Assírio cresceu muito nesse período. Em 712, a Assíria, aqui, ó, a Assíria, ela faz cativo toda a tribo do norte. O que tiver por aqui era a tribo do norte. Aqui ficava aqui Judá, e ao norte ficava toda a tribo do norte. É por isso que a Assíria tomou essa parte também, que ficavam as 10 tribos do norte. E elas foram cativas, porque os 20 reis de Israel, nenhum escapou para dizer que seja justo, que seja reto, e julgou com retidão. Todos eles foram maus, mal mesmo, né? A partir de Acabe, Jeroboão I começou, Jeroboão I em 930, e foi até o último Oséias, em 712, quando houve o cativeiro da Assíria, ok? Então todo o reino do norte foi para cá como cativo aqui na Assíria, ok? E aí aqui em Judá e Benjamim era a tribo do sul, era a tribo de Judá, né? Aí coloca a próxima figura. A tribo de Judá ficava aqui, nessa parte sul, tá? E esse quadro mostra os 8 últimos reis de Judá. 712 não tinha mais Israel, tribo do norte, ok? 712. Aqui nós temos esse quadro, ó, Judá, reino solitário, porque Israel, rei do norte, já estava na Assíria já há quase 100 anos. Reino do sul é esse aqui. Veja bem, aqui nós temos uma numeração, começando por reino bom de Ezequiel, ó, começando por Ezequiel, depois reino mau, Manassés, filho de Ezequiel. Depois nós temos Amon, que é filho de Manassés, Josias, que é filho de Amon,
Joaquim, filho de Josias, e Zedequias, filho de Joaquim. Na verdade, Zedequias é filho de Josias também. Okay? Preste bem atenção aqui nesse gráfico. Observe que está lá em cima, ó, retidão e idolatria. Retidão e idolatria. No número 1 e número 2, nós temos aqui o rei de Ezequias. 1 e 2, Ezequias. Foram os dois reis justos, sem restrição nenhuma, foram Ezequias e foram Josias. Aqui, retidão. Os dois foram os reis justos nessa reta final aqui. Nessa reta final foram os dois sem restrições nenhuma. Josias, ele fez um grande avivamento em Judá. Preste atenção, Josias fez um grande avivamento. Ele justamente, vendo a história de seu pai, ele muda tudo. Seu pai, na verdade aí seria Ezequias, esse grande avivamento, fez aquela conquista muito grande em Judá, onde aquele anjo matou 185 mil, foi no reinado de Ezequias. Ezequias foi um rei que tirou todos os altares, os ídolos, reergueu as casas do Senhor. Ezequias foi esse atalaia do livramento que teve da Assíria. E depois vem Manassés. Manassés foi um rei mau por natureza. O cabra era ruim. O que Ezequias fez de bom, Manassés fez de ruim. Era filho de Ezequias. Manassés governou 55 anos. Deus quis mudar a história de Judá. Pegou Manassés. A Assíria invade Judá, leva Manassés para a Assíria. Lá ele é preso, Manassés, preso. E lá na prisão, Manassés começa a buscar a Deus. Talvez a memória dele, do seu pai, que lhe ensinava o temor do Senhor, a glória de Deus, a soberania de Deus. E lá ele começa a buscar a Deus na prisão. E Deus tem misericórdia. A Bíblia diz que Deus tem misericórdia de Manassés e tirou Manassés de lá, perdoou Manassés, e ele fez muita coisa ruim. Manassés foi um dos reis que sacrificaram seus filhos ao Deus pagão. Então ele foi um Deus que fez tudo de ruim. E diz a história que Manassés foi pior do que os cananeus. Então a situação de Manassés era tão crítica que foi classificada como pior do que os cananeus. E mesmo assim Deus teve misericórdia dele. E Deus restituiu o trono a Manassés. E ele terminou seus dias dele. Então aí mostra assim, quando Deus separa alguém, quando Deus tem propósito com alguém, ele não abandona. Mesmo o camarada indo para a prisão, indo lá para as catatumbas da Assíria, Deus arrancou Manassés de lá e fez um novo homem. Isso é Deus, né? Apesar da maldade dele. E aí vem Manassés, ele morre, e quem assume é Amon. Olha, Amon era um deus pagão, o nome Amon é de um deus pagão. Olha a maldade, olha a ruindade, olha a incredulidade, olha a maldade de Manassés. Até seu filho ele colocou o nome de um deus pagão, Amon. E Amon governou pouco tempo, porque foi ruim como seu pai. E aí veio Josias. Josias fez um grande avivamento. Foi nesse período que o livro do Senhor foi achado. Me parece, segundo diz alguns, era a única cópia que tinha naquela época. Era essa cópia que foi achada nos escombros do templo. Era a única cópia. Porque Manassés tinha destruído tudo que tiver de literatura, de livros, de rolos bíblicos. Ele e Amon
mas essa cópia estava guardada lá nos escombros, tá? Nos escombros do templo. Quando Josias faz esse avivamento, essa limpeza geral, né? Movido pelo Espírito de Deus, os seus secretários encontram esse livro lá, guardado não, escondido nos escombros. E esse livro foi, dizem alguns que era a única cópia que tinha daquele momento do Pentateuco. E quando Ilquias, um dos secretários, chega para o rei, encontramos o livro do rei. Observe que o avivamento não foi por causa do livro, simplesmente. Josias começou o avivamento pelo Espírito de Deus. Ele via o seu bisavô Ezequias, né? Viu a história dele, conheceu a história dele, aprendeu, e Deus trabalhou na vida de Josias. O livro foi encontrado depois, porque a Bíblia ela só tem efeito quando você tem o Espírito de Deus. Não adianta ler a Bíblia sem ter o Espírito de Deus. O intérprete da Bíblia é o Espírito. Por isso que o mundo e alguns grupos religiosos começam a ler a Bíblia e interpretar de forma diferente, porque não tem o Espírito de Deus. Aí começa a conjecturar, começa a dizer que tem coisa a mais, tem coisa de menos, porque não tem o Espírito de Deus. Então você só vai entender esse livro se tiver o Espírito de Deus. Se a glória do Senhor revelar para ti, glória a Deus. Há uma comunicação, até essa visão de Ezequiel nos coloca nesse ponto. Relacionamento. Então Josias, ele faz o avivamento, destrói tudo que Amon e Manassés deixaram. Manassés se arrependeu, destruiu. Amon construiu tudo de novo no seu pouco tempo. E Deus tira Amon, ele foi até assassinado. Amon teve uma morte, um final muito triste pela sua maldade. E aí Josias faz esse avivamento, lê a Bíblia, e ele começa a fazer um grande rebuliço espiritual em Judá. Nesse período, alguns entendem que Deus até postergou o que Jeremias, porque nessa época Jeremias era profeta, e Jeremias estava já profetizando o cativeiro. Nós já estudamos Jeremias aqui, e Jeremias falava justamente isso, que foi na época de Josias. Josias ajudou, ou melhor, Jeremias ajudou Josias naquele grande avivamento. Foi orientado por Jeremias. E diz alguns que foi postergado o cativeiro por causa desse grande arrependimento que teve no povo. Mas mesmo assim Jeremias diz, apesar do rei ter mudado, apesar do rei ser bom, porque existe referência dizendo que Josias foi um rei bom, sem restrição nenhuma, apesar disso, o povo não estava a contento. O povo estava deixando a desejar, mesmo naquele grande avivamento que teve na época de Josias. E aí Deus posterga um pouco mais. Tanto é que a Síria levou Israel, a tribo do norte, levou em 712. E aqui nós estamos próximo de 612, 606, quase 100 anos depois. Judá, por isso que diz que é o reino solitário. Ele continua só, porque Samaria, que era a capital do reino do norte, Samaria foi varrida, totalmente varrida. Então, aí vem Josias, 3 anos depois, olha, 3 anos depois do reinado de Joaquim, que era seu filho, 3 anos depois, houve a invasão de Nabucodonosor em Judá. E aí começa essa história aqui. Nós temos 3 deportações para o cativeiro. Morre Josias, 3 anos depois, e a Bíblia diz que Deus avisou para Josias que tu não verás aquele dia. Livrou Josias
desse cativeiro, dessa invasão. E aí, Joaquim, que era seu filho, assiste tudo, e a primeira deportação justamente foi aquela em que Daniel coloca justamente onde ele foi com seus amigos, os 3 amigos, e vários jovens que tinham aquelas exigências do rei, ou do império, de Nabucodonosor, foi levado na primeira deportação, isso em 606. Tempo depois nós temos a questão da segunda deportação, e aí eu quero chamar a atenção nessa segunda deportação. Justamente foi a deportação em que Ezequiel foi na segunda deportação, em 597, 606, 597, em ordem decrescente, porque até Jesus. Então 597 foi a segunda deportação, aí coloca 598, algumas literaturas. Então, Ezequias é feito cativo para Babilônia. Nesse fim, quando ele vai para Babilônia, ele tem 25 anos. E aqui agora vamos lá para a nossa lição, já no capítulo, no 1, no ponto 1, e quando começa a colocar justamente a questão o título do livro deriva do nome do profeta. Isso, coloquei, Barão. Pode ir. Vamos. Isso, pode ir. Vai lá. Pode. Mais. Isso, aí nós temos aí o livro, o objeto, o livro. Passa mais um aí. Isso. A visão da glória, que é o 2, passa mais um. E os significados da visão. Volte lá para aquele 1 lá. Para 1. O livro. É aqui que começa. Aconteceu no 30º ano do 5º dia. Ele é deportado aos 25 anos. Era filho de Buzi. E esse seu pai era sacerdote, era da linhagem sacerdotal. Por enquanto Ezequiel estava sendo treinado para ser sacerdote, em que Perse tinha toda a profecia de Jeremias. Jeremias estava mais ou menos com 50 e poucos anos de idade. Jeremias profetizou em Jerusalém, e Ezequiel estava aqui na Babilônia. Jeremias ficou em Jerusalém e Ezequiel foi para a Babilônia. E aqui está Ezequiel. Nesse momento exato, ele tem 30 anos de idade. Quando ele diz aqui: aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês. Para o calendário lunar, isso aqui dá mais ou menos 31 de julho. 31 de julho para o nosso calendário, o calendário lunar. Então ele estava, no meio dos exilados, junto ao rio Quebar. Estava 5 anos no exílio. Imagine uma pessoa da família sacerdotal, tinha tudo projetado, já estava planejado o que ele ia ser, qual era o seu ofício, já tinha aprendido veterinário, porque tinha que aprender sobre animais, se ele estava pouco sacrifício ou não, o cara tinha que entender, era veterinário de ponta. Então ele passou 5 anos aprendendo tudo isso, sobre medicina, tudo. Todo o ofício de sacerdote ele estudou para isso. E ele estava aqui com 30 anos de idade, no rio Quebar, sentado, porque alguns foram para prisões, outros foram para ser escravos, e outros foram para morar livremente, formar suas casas, plantar e viver lá na Babilônia livre. E foi, no caso de Ezequiel, teve essa beleza de ficar livre, não ficar preso, não ficar indo a escravo, mas estava lá, morando perto do rio.
acampar naquele local que foi designado para os judeus que estavam ali morando. E Ezequiel estava ali sentado. Não sei o que estava pensando, talvez sobre o seu ministério, talvez o que ia fazer. Estudei tudo para ser sacerdote. E agora, o que você aqui não tem tempo? Não tem. Estou numa terra estranha, em que pese Judá está aqui, mas estamos distantes da nossa cidade, Jerusalém, do grande templo que ficou lá. Acabou para mim, não tem nada mais para mim. Talvez nessa luta consigo mesmo, assim como Elias estava assim, digladiando, lutando consigo mesmo, só eu sobrei, eu vou morrer, essa rainha quer me matar, eu estou escondido aqui nessa caverna, eu não vou sair nem que a vaca tussa daqui, porque eu vou morrer assim que eu sair. Então ficou nessa guerra, nessa luta. Para que eu estou aqui? Por quê? Então Ezequiel ficou nessa luta consigo mesmo. Não foi por acaso que a visão veio. Não foi por acaso. Não foi porque ele estava assim sentado jogando pedra no rio, fazendo aquelas pedrinhas pularem nas águas. Não foi fazendo assim. Ele estava lutando consigo mesmo. Ele tinha 30 anos. Estava no momento exato de começar o ministério dele sacerdotal. Ele foi criado para isso. Era da família sacerdotal. Tinha sangue de Eli. Era o cara. Mas estava no lugar errado, na hora errada. Será? E aí nessa luta com ele mesmo, nessa luta, porque isso, porque aquilo, porque estou aqui, porque veio isso, porque faltou isso, porque alguém foi, porque é cheio de porquês. O ser humano fica numa luta dos porquês. Porque eu fiquei só, porque meu filho foi, porque meu marido foi, porque minha mulher foi, tudo cheio de porquê, de luta. E nessa batalha, e nessa luta, olha o que aconteceu. Vai vir aqui o versículo 2. No quinto dia do referente mês, no quinto ano do cativeiro do rei Joaquim, ele foi junto, Joaquim foi junto com ele. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei. Aí alguma coisa tocou nele, e ele chamou a atenção dele. E aí nós temos o objetivo, no caso. Aqui temos o objetivo divino através do ministério de Ezequiel, era promover o arrependimento de fé e estimular a esperança e confiança com a mensagem posterior de que um dia o povo seria novamente reunido. Existia justamente ali há 5 anos essa questão: voltaremos ou não voltaremos? Alguns judeus até se deram muito bem e não voltaram para Jerusalém, porque se deram bem, gostaram lá da Babilônia, ajudaram outros a voltar, mas não voltaram. Mas o ministério de Ezequiel foi totalmente mudado, porque não tinha ali terreno para o sacerdote. Olha bem a questão, presta atenção. O tema central: olhei, eis que o vento tempestuoso vinha do norte. Vento tempestuoso vinha do norte. E uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e resplendor ao redor dela, e no meio disto uma coisa com metal brilhante que saía do meio do fogo. Aí Ezequiel começa a dar sentido àquele momento. Presta atenção. Tem que ler pausadamente
é um capítulo bastante complexo. Bom, aqui diz assim: olhei, eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com fogo a envolver, e resplendor ao redor dela, e no meio disto uma coisa como um metal brilhante que saía do meio do fogo. Qual é o tema central de Ezequiel? Qual é o tema central de Ezequiel? Revelar a glória de Deus. Esse é o tema central de Ezequiel. Ele também vai dizer sobre a responsabilidade individual, também propõe uma mensagem de esperança pela qual a soberania de Deus transcende a história. Vamos lá, o 2, o 2. A visão da glória de Deus, 5 a 25, os seres viventes. E aí temos o versículo 5 aqui. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinham semelhança de homem, cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas, a planta de cujo pés era como a de um bezerro, e luzia como um brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinha mãos de homens aos 4 lados. Assim todos os 4 tinham rostos e asas. Essa se unia uma à outra, não se viravam quando iam, cada qual andava para a sua frente. Tinha 4 cabeças, preste atenção, o número 4 aí é bem repetido. O número 4 aqui representa, sempre na Bíblia, representa a terra, né? Norte, sul, leste, oeste. E aqui tem 4, muito 4 aqui. A forma de seus rostos era como de um homem. À direita os 4 tinham rosto de leão, à esquerda rosto de boi, e atrás rosto de águia. Vamos repetir. Quem estava na frente? Qual o rosto que estava na frente? Era o de quê? Homem. Um ser vivente que tinha 4 cabeças. E Ezequiel estava ali preocupado com a sua vida, com o seu povo, com a cidade que estava lá. Tinha deixado a sua cidade, tinha deixado o seu convívio, toda a parentada dele. Ele estava sentado, preocupado com aquilo, pensando naquilo e buscando a Deus com certeza, porque era sacerdote, ou melhor, ia começar a subir. Era sacerdote que era da família e já estava preparado para isso. Estava com certeza buscando a Deus, e Deus aparece em uma visão para ele, ou dá uma visão para ele. E ele vê 4 animais, 4 tipo homens, e ele tinha 4 cabeças. À frente era a cabeça de homem, à direita, cabeça de quê? Vamos lá? Leão. E à esquerda, cabeça de quê? De boi, bezerro. E atrás, cabeça de 4 cabeças. Okay? E diz o texto que nenhuma cabeça virava para um lado para andar para um lado. À frente não precisava olhar para trás, nós precisamos olhar, né? Nós, para olhar, para andar de lado, temos que virar todo o nosso corpo e andar de lado. Ou para trás, tem que virar todo o corpo e andar para trás. E andar em sentido contrário, vamos dizer assim, não para frente, contrário. Para frente estava aqui o homem, e à direita estava o leão. Que anda para cá. Aí diz: não precisava virar para caminhar para os lados. Vamos ligar isso à glória e à soberania de Deus. Preste atenção. E esses animais, esses seres viventes, eles tinham 4 asas. 2 asas tocavam nas asas, nas pontas das asas dos que estavam lá. Imagine um quadrado. Cada canto do quadrado tinha um ser vivente. Cada canto do quadrado, o ser vivente estendiam as suas asas e pegavam na ponta da asa desse aqui, e aqui pega na ponta da asa, aqui também na ponta da asa, e aqui também, formavam um quadrado. Diz que as asas tocavam nas asas do outro, dos dois ao lado. Okay?
Atenção, para ele não fazer. Alguns colocam um vídeo muito bonito, tem um vídeo que realmente um espetáculo, né, de imagem. Mas entenda, vamos entender isso aqui. Ele diz assim, ó, presta atenção aqui. Suas asas se abriram em cima, cada um tinha duas asas unidas, cada uma ao outro. Eram unidas. A ponta da asa pegava na ponta dessa asa e assim formava o quê? Olha aí, formava uma base. Tem um significado essa base. Essas asas sustentavam alguma coisa. As duas outras asas cobriam seus corpos. Falando sobre a transcendência do ser espiritual. Ezequiel não podia ver. Então cobriu os seus corpos. Agora aqui, ó. Cada qual andava para a sua frente, para onde o Espírito havia de ir. Agora sim. Esses seres não eram movidos por si só. Existia um Espírito que movia cada um. E diz aqui, não se viravam quando iam. Não se viravam quando iam. Se era na frente, todos andavam na frente. Se era ao lado, todos andavam ao lado. E assim por diante. Não se viravam para onde iam. Unicidade, harmonia. Não se viravam. E aí diz, o aspecto dos seres viventes era como carro e brasa, semelhante de tocha, o fogo corria a resplandecer por esses entre os seres, e dele saía relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança do relâmpago. Existia uma harmonia entre esses seres, e eles formavam a sustentação de alguma coisa. Não era à toa que as asas tocavam uma na outra, formavam um quadrado. Guarde bem essa situação. Os seres viventes. Eu vou dispensar aqui essa leitura. Depois disso, aí vem o ponto 2, as rodas. Ezequiel 16. Então, para deixar esse mesmo, tá bom? Deixa eu ver. 16. Vi os seres viventes, eis que havia uma roda na terra, ao lado de cada um deles. Os aspectos das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como berilo. Tinham as quatro a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura era como se estivesse com a roda dentro da outra. Andando elas podiam ir em qualquer direção e não se viravam quando iam. Ao lado de cada ser tinha uma roda. Não era um objeto roda, porque essas rodas, segundo o texto, tinham olhos. Então estava sabendo para onde iam, porque tinham olhos, era cheio de olhos essas rodas. E elas iam direcionando, preste atenção no texto, quando ele diz o seguinte: para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam juntamente com eles. Com eles quem? Com os seres viventes. Então existia um Espírito que movia os seres viventes, existia um Espírito que moviam as rodas, e essas rodas e os seres andavam em harmonia. As rodas não puxavam para um lado e os seres viventes para o outro. Aqui diz, iam juntos, para um lado e para o outro. Então nós temos aqui o que nós vamos chamar de sustentação de alguma coisa que estava acima. Não era por acaso que tinha aquele ser vivente de quatro asas, duas estavam formando um quadrado, quatro cabeças, direcionavam para todos os lados, se virar, e tinha ao lado rodas, direcionamento. E as rodas tinham, a roda era viva, não era objeto, porque tinha um espírito que movia as rodas.
e tinha um espírito que movia os seres viventes, e estavam em harmonia, em consonância. Todos iam para a direita, para a esquerda, para a frente ou para trás, na mesma proporção. Agora, o que eu acho de mais interessante é o 3, o firmamento e o trono. Observe, eu estou falando de sustentação algumas vezes aqui, e é isso. Observe bem, 26, aqui, por baixo, sobre a cabeça do ser vivente, havia algo semelhante ao firmamento, como um cristal brilhante, que metia medo, entendido por sobre a sua cabeça. Agora sim, para que aqueles anjos, aqueles seres viventes, estavam com as asas junto às outras, sustentando uma plataforma? Que plataforma é essa? Aí é que vem a questão. Quem estava sobre essa plataforma? Nós chamamos isso de trono viajante, de trono de Deus. Essa glória que Ezequiel viu, ninguém mais viu. Ninguém mais viu. E aqui, muito claro, por debaixo do firmamento estavam estendidas suas asas, essas asas, a de uma direção, a de outra, cada um tinha outras 2 asas, como cobriu o corpo. Andando eles, ouviu o tatalar das suas asas, como de trovões. Veio uma voz de firmamento. Alguém falou em cima do firmamento. Ali estava, segundo 26, por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono. Olha como Ezequiel começa essa literatura, essa escrita dele. Ele vai tratando devagarzinho, de baixo para cima, até chegar em cima do trono. Quem estava sentado não era o homem, era semelhante ao homem. Ele não via rosto, mas ele via que algo semelhante ao homem, para fugir do antropomorfismo. Então ele fez isso. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre essa espécie de trono estava sentado uma figura semelhante a um homem. Vi com metal brilhante, como um fogo ao redor dela, desde os seus lombos para cima, e desde os seus lombos daí para baixo, via como fogo e um resplendor ao seu redor. Irmãos, isso aqui é de uma profundidade. Veja que Deus está em cima, o Espírito de Deus. Ele se comunica com o Espírito de cada ser. Ele se comunica com o Espírito da obra. O trono, aquela visão que ele teve, estava toda em harmonia. Estava toda em harmonia. Estava todo uníssono. Veja que aqueles espíritos de cada ser e o espírito das rodas, elas não podiam fazer nada por si só. Teria que ter um espírito maior, o Espírito de Deus, para movimentar, ou para interagir, ou para comunicar com aqueles espíritos. Aquele vai para a direita, vai para a esquerda, vai para frente ou para trás. Aquele movimento de todo aquele trono que estava andando, chamado trono carro, aquele trono do Senhor, o Espírito do Senhor comunicava com cada espírito dos seres, com cada espírito da roda, para onde devia ir, para onde devia ficar, porque quando parava, as asas baixavam. Então veja, ele teve essa visão maravilhosa, porque Deus quis mostrar para Ezequiel que a sua glória não aparece apenas naquele templo que foi feito por Salomão. Não é só ali ele apareceu, mas o Senhor não está só ali. O Senhor não está em Jerusalém, que era a cidade separada para morar junto o seu povo. Não, ele quer mostrar para Ezequiel: eu também estou aqui no cativeiro, em glória, aleluia.
Então Ezequiel com certeza estava em conflito, estava longe de Jerusalém, estava longe da sua terra, longe do templo. Ele achava que ali a glória do Senhor não ia baixar nunca, porque estava no cativeiro, num lugar horrível de sofrimento, estava distante da sua terra, distante dos seus parentes, enfim, estava num local que era impossível Deus aparecer. E Deus aparece com uma visão tão inimaginável. Aleluia. Onde menos esperava, Deus apareceu, mas de uma forma muito mais gloriosa. E aí ele retrata essa visão e dá a Ezequiel uma mensagem de que Ezequiel, eu estou também aqui. Ele tinha um propósito com Judá, assim como tinha um propósito com Manassés, que era horrível, que era terrível, que era mal por si só. Manassés era tão mal, que eu já disse, que queimou seus próprios filhos ao Deus pagão. Manassés era tão mal que o nome de um dos seus filhos é um dos deuses pagãos. Manassés era tão mal que mandou cerrar ao meio o profeta Isaías. E por inferência nós temos lá Hebreus capítulo 11, me parece que 37. Então Manassés era tão mal, mas mesmo assim, por que Deus tem misericórdia dele? Então Ezequiel conhecia essas histórias como nunca, mais do que nós. Ezequiel estava próximo disso. Ele sabia que a misericórdia de Deus era tamanha, que aquela visão para ele foi tipo assim, um divisor de água na sua vida. Ele ia passar por um ministério bastante difícil. Era um dos profetas que iam fazer coisas que ninguém acreditava. E vamos ver no livro, todo o livro dele sobre isso. E mais tarde ele vai ouvir de um mensageiro no 33, que dizer para Jeremias, eu tenho uma péssima notícia, Jerusalém foi incendiada, o templo foi ruído ao chão, os utensílios foram roubados. Então Ezequiel passou por tanta situação difícil, que essa visão para ele foi o suficiente para dar um gás, para dar um combustível para ele cumprir esse ministério que não foi fácil. Ele foi capaz de Deus dizer: olha, Ezequiel, tu vai comer em cima de cocô a tua comida. Pega lá cocô seco, faz o fogo e faz a comida, para mostrar para os judeus que estavam lá toda essa ilustração do que Deus queria ou não queria com o povo. Rapa a tua cabeça. Então é cheio de histórias muito interessantes, até engraçadas. Ficou deitado quase um ano, retratando uma situação em que Deus queria. Então vamos lá para o significado 3, para encerrar o nosso tempo. O significado da visão, a presença de Deus, a glória de Deus e a soberania de Deus. Então Deus estava retratando, estava colocando para Ezequiel, não importa o local, Ezequiel, importa é a minha aliança. Tanto é que naquele firmamento aparece como um arco-íris, simbolizando o quê? A aliança de Deus. Ele tinha uma aliança com Judá. Ele não esqueceu de Judá. Em que pese aquele cativeiro seja horrendo, você ser arrancado da sua terra e ir para uma terra distante, não é fácil. As circunstâncias não são fáceis, mas quando Deus tem propósito, Ele transforma todo aquele mausoléu, Ele transforma toda aquela dificuldade em glória. Aleluia, glória a Deus. Tudo aquilo. Isso depende do teu ponto de vista, a tua fé em Deus. A circunstância que passamos não depende simplesmente de outra, depende de você, como você está encarando, está enfrentando. Se você quer ver com fé que Deus pode converter o Calvário, converter o cativeiro, converter o deserto em Canaã, é só confiar que Deus vai
vai fazer a inversão, glória a Deus. Vai. Tanto é que temos vários testemunhos. Então, Deus mostra, através daquele propósito que teve na vida de Manassés, que se arrependeu, Deus salvou ele, voltou novamente ao trono. Então não tem situação impossível para Deus. Nada é impossível. E não queira entender de forma diversa, porque nós somos muito cheios de porquês. Porque isso, porque aquilo, porque tirou isso de mim, porque estou aqui, porque estou nesse caserno. Tanto é que as igrejas mais das antigas, inclusive quando eu era adolescente, a gente ia a léguas, 6 léguas, lá para as vigílias tantas ali no Ceará, e lá a igrejinha era de Taipa, bem simples. A gente percebia, olha, a glória de Deus caía naquele lugar. E foi onde eu fui ao Santo Santo naquela vigília. E andamos léguas, 6 léguas de bicicleta para lá. Então eu estou colocando o local. Não o local que a glória vai descer. Ela vai descer onde você estiver, na presença do Espírito de Deus. Então entenda, aqui essa visão tem o Espírito de Deus que impulsionava, que relacionava, que comunicava com aquele Espírito, e eles comunicavam, dizendo Deus que Ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. A terra é dele. Tanto é que a partir do capítulo 25, de 25, Deus começa a julgar, a profetizar o julgamento das nações, entre era Tiro, entre era Egito, todas as nações fenícias serão julgadas por ele. Até o 24, quando começa aqui, depois dessa visão, até o 24, nós temos o julgamento de Judá, Jerusalém. Então Deus vai julgando todo mundo, o seu povo ele julga, as nações ele julga. Tanto é que o Egito, no capítulo 24, em 2 Reis, Egito foi feito cativo, não cativo, mas foi feito colônia, foi feito uma nação tomada por Nabucodonosor. Então o Egito foi julgado também, que tantas vezes auxiliou Israel a desviar o seu caminho contra Deus. Então Deus julga, Deus tem o controle. Observe, são 4 seres. 4 simboliza a terra, ele tem o controle de tudo e é harmônico. Deus, na sua plenitude, no seu propósito, ele não falha. Ele tem a história na mão, ele está escrevendo tudo certinho e vai cumprir tudo que ele falou. Ele diz lá em Gálatas, na plenitude dos tempos, ele enviou o seu filho, está tudo certinho, a sua volta vem no dia certo, aleluia, a igreja sobe no dia certo, está tudo certinho, nada atrapalha os planos de Deus. Quem pode dizer amém? Amém. Deus está no controle. Então esse livro vai ser um livro bastante interessante, empolgante, maravilhoso, cheio de glória, e aqui a conclusão aqui que eu quero colocar: o caos pode estar estabelecido, mas Deus tem um propósito. Deus tem um propósito, irmãos. Se Ele te chamou, irmãos, você foi chamado de Deus, Ele não vai te deixar na mão. Eu amei muito a história de Manassés, não pelos seus atos, mas pelo que Deus fez, a misericórdia de Deus. Quando Deus separa um, por isso que Jesus diz: aquele que o Pai me dá, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Não está livre de circunstâncias, não está livre de caos, não está livre de problemas, mas ele diz: eu não deixarei, eu não abandonarei, estarei, né? Eu não estarei ausente na hora da tribulação. Glória a Deus. Deus te abençoe. Vamos ficar de pé. Amém. E vamos agradecer a Deus por este momento, essa visão. Procure ler Ezequiel
nesse trimestre, pelo menos 3 vezes dá para ler. Lê 2 capítulos aqui para frente, todo dia. Só 2. Tem quantos capítulos, Ezequiel? Quanto? Nós estamos modificando, né? Pode aí a aplicação. 48. Muito bom, 48. Sempre tem um remanescente aí. 48. Aí, bom. Se ler 2 capítulos por dia, nós temos um trimestre daqui para frente. Temos um bocado de dias, né? Dá para ler pelo menos umas 3 vezes esse livro, né? E você no final está sabendo mais do que eu. Bom, leia a Bíblia Sagrada, procure ler esse livro, cheio de mistério. Oremos ao Senhor, passar o nosso querido pastor Guilherme. Nosso Deus e Pai, te louvamos, Senhor, por esse momento. Oh, que visão maravilhosa, Senhor. A tua glória, o teu poder, a tua soberania foi mostrada, Senhor, para aquele homem, para aquele seu ministério, Senhor, difícil de enfrentar, muito difícil, Senhor. Ó Deus, mas foi o suficiente para entender, Senhor, que precisava ensinar aquele povo, mostrar que o cativeiro não era o fim, mas era o meio. O cativeiro, Senhor, não era o fim, não era ali que Judá ia ficar. Era apenas 70 anos, conforme tu falaste através do teu servo, Jeremias. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra, por ter nos atingido. Obrigado por tudo, Senhor. Abençoe, Senhor, todo esse trimestre. Essa visão, Senhor, que vai ter outras visões, ensinamento, grandes ensinamentos, pelo esse livro e pelo profeta Ezequiel. Que o Senhor nos dê graça, abençoe cada professor, que possa, Senhor, na humildade, buscar a tua presença, o teu Espírito, o mesmo Espírito que movia aquele trono maravilhoso, o trono carro, o trono móvel, o trono, Senhor, da tua glória. Aleluia, glória a Deus. Muito obrigado por tudo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bora. Aleluia. Louvado seja Deus. Que maravilha. Glória a Deus. Que bela lição. E confesso-vos que por tantos símbolos e questões misteriosas, não é qualquer um que pode explicar. É por isso que é importante a gente meditar e receber do Espírito de Deus a devida Aleluia. revelação. Queridos, é de se imaginar que na beira daquele rio, Ezequiel começa a meditar. É interessante esse momento da meditação, irmãos. No momento da meditação, a gente tem o nosso pensamento trabalhado para pensar em muitas coisas. A gente pensa na nossa história, pensa na nossa realidade. A gente pensa no que Deus quer comigo, o que Deus quer com a gente. A gente pensa se a gente está de fato agradando a Deus. Ou é um momento assim de quebrantamento. Tem alguns questionamentos, mas de uma forma muito humilde, muito respeitosa, pois estar diante de Deus Todo-Poderoso. E a gente às vezes expõe a nosso entendimento dentro da esfera humana. Olha, eu estou aqui, mas não sei por que estou aqui. E era para eu estar lá, era para minha cidade estar normal, mas foi destruída, está sendo destruída. O que está acontecendo, Senhor? O que está acontecendo, meu Deus? E também a gente percebe que é aí, no tempo da meditação, que a gente descobre uma coisa. Deus se revela para os seus escolhidos. Deus se revela para os seus escolhidos. Nenhum escolhido de Deus fica sem uma revelação extraordinária que venha marcar a sua vida como um
Deus para expressar um futuro glorioso. Um futuro glorioso que passa até além do milênio, em que nós teremos o governo de Cristo. Mas aponta para a Nova Jerusalém. Aponta para um futuro muito glorioso. E se Ezequiel era acostumado a ver a glória do templo e toda aquela majestosa atividade sacerdotal ali, a visão que ele teve agora foi de uma coisa extraordinária que nunca existiu no mundo por nenhum governo, por nenhum rei pôde ser apresentado tal glória. Então, meus amados, estudar o livro do profeta Ezequiel, como a gente sempre diz, né? A gente acha que coisa linda a nossa revista. Às vezes algumas lições caem exatamente com um problema que a gente está vivendo na semana ou no mês, com alguma atividade que a gente precisa de um esclarecimento, e a lição vem no domingo e parece que nos esclarece, nos informa, nos ensina, nos mostra a glória de Deus. O que vimos hoje é para você entender o que está acima de você, o que está acima da sua cabeça, o que comanda a sua vida, a quem você pertence como propriedade exclusiva de Deus. E o que nós vamos ver, que naquela simplicidade de Jesus, oferecendo o pão como símbolo do seu corpo e o sangue como símbolo do seu sangue, mostrando um aspecto mais humano possível de uma aliança eterna, mas que hoje vemos a glória dessa eternidade através dessa missão. Por isso, é o único momento em que Jesus faz questão de que a gente lembre, de que a gente celebre. A gente celebra o Natal, é uma história muito linda, mas o que Jesus realmente pediu não foi celebre meu nascimento, mas ele disse: fazei isto em memória de mim, entregando o corpo e o sangue. Aleluia. O Natal passou a ter a sua celebração, o seu significado dentro da história cristã. É uma história interessante, é o momento do nascimento do Salvador prometido, teve a manifestação angelical, teve todas aquelas coisas sobrenaturais que aconteceram com Maria, José e os 3 magos que vieram guiados pelo estudo das estrelas até chegar ao local onde o menino estava e trouxeram seus símbolos de adoração. Mas o que Jesus pede mesmo é: lembrem da minha morte, lembrem da minha morte. E é interessante a gente notar o peso da cruz, o sofrimento da cruz. E quando a gente olha para toda essa descrição de Ezequiel, de onde ele veio, que glória ele tinha quando se desfez dela e desceu para estar entre nós e mostrou o caminho para esta glória, dando a sua vida na cruz para nos levar para esse estado de glória. Sabe, amados, é nessa hora que a gente é encorajado, e foi o que aconteceu com Ezequiel, pensando que estava no abandono, no cativeiro, fora da sua esfera de convivência, da cidade, da comunidade, talvez agora conhecendo outros judeus que não tinha conhecido antes, mas que estavam ali no cativeiro com ele. E quando a gente pensa que está no fundo do poço, é aí que a gente começa a entender a glória que está sobre a nossa cabeça, a estrutura celestial que está sobre nosso ser, a estrutura celestial que me deu um título, que eu sou propriedade exclusiva dele. Olha só, meu irmão, que peso, que glória. Pastor Salomão vai nos administrar esse momento de ceia do Senhor. Eu quero só compartilhar 2 coisas com os irmãos. A primeira delas é que, pela bondade de Deus, no finalzinho de 2026, a igreja recebeu uma bênção. Numa das células que a gente tem
pedindo oração. Eu tenho negócio para receber, tenho negócio para receber, mas há muitos anos. E a gente animando, orando, dizendo: descanse no Senhor, o Senhor vai abrir a porta, a vitória vai chegar às suas mãos. Só isso. E não é que saiu. O negócio é muito grande. Para mim seria o prêmio da virada aí do negócio que fala aí. Mas foi muito grande o negócio. O negócio foi tão grande que o irmão resolveu doar para a igreja um pouquinho disso. E ele já pagou, já contratou uma empresa que vai instalar energia solar aqui. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Amanhã uma equipe técnica vai vir aqui para ver como vão colocar essas placas, né? E o meu sonho é que o excedente dessa energia a gente possa abençoar lá a Conselheiro, a São Miguel aqui, para baixar um pouco a conta deles, né? E eles também serem abençoados por essa mãe aqui. Então, que Deus dê saúde para esse ancião, que Deus salve a família dele, né? E coitado, já ancião, casca grossa, mas Deus está trabalhando nele. E eu acho que esse já foi um grande milagre, porque eu acho que o maior milagre do coração de uma pessoa é quando ela mete a mão no bolso e oferta maravilhosamente para Deus. Isso daí não deixa dúvida sobre o que está acontecendo no coração dele, né? E então é isso. A segunda notícia oh meu Deus, a primeira é tão alegre que a segunda eu já esqueci. Já me lembrei. Vocês sabem que nós passamos o ano na jornada de cooperação, de contribuição para a Catedral do Rio de Janeiro. E agora vem um novo ano. E a gente está aí nessa incumbência, né, de dar continuidade a essa contribuição. É a minha parte, eu estou disposto. Já temos uma irmã que vinha dando, também está disposto. E aí eu quero saber, os irmãos que estiverem dispostos, pode ser 50, pode ser 100, e a gente fecha a cota de R$1.000 todo mês. Era o valor que a gente vinha contribuindo para a construção da catedral. Eu sei que os acontecidos de novembro deixou muita gente assim, com algum pensamento, outros não querem mais, e nós respeitamos a decisão e a posição de cada um. Agora, se pela graça você é tocado e pode contribuir, então comunique-se com a irmã Maria José e continuará nesta missão de estar batendo na nossa porta. E pastor, sua contribuição, mande logo. E assim a gente continuar com a nossa missão. Eu acho que o que aconteceu com essa energia solar, eu acho que é a parte da nossa fidelidade, os compromissos que a gente aceita e corresponde dentro da nossa força. Por exemplo, se nós doamos R$1.000 por mês no ano passado, foram 12 mil. E o Senhor nos deu uma bênção por mais de 30. Olha só como o Senhor responde. O Senhor sempre dá, medida recalcada, sacudida, múltiplas vezes. Então, amados, às vezes a gente traça alguns critérios, alguns juízos, mas faça isso com justiça. Se não for com justiça, não faça. Se for por ódio, por rancor, por talvez uma chatice, então libere-se disso e deixe que o fluir de Deus no seu coração. E eu confesso para os irmãos que 2026 foi um ano muito abençoado para a nossa igreja. Nós tivemos momentos muito agradáveis e de grandes alegrias. É inesquecível a nossa comunhão lá no sítio Paraíso, no nosso
nossos momentos aqui na igreja, nos nossos cultos. Então, que bênção. E aí fica essa palavra, quem já puder contribuir para a catedral, fale com a irmã Maria José. E à noite eu já vou passar a minha parte. E já tem mais uma irmã que tem esse voto com Deus. E nós vamos nos ajudando e contribuindo. E o Senhor, com certeza, retribuirá. Não fazemos para o homem, fazemos para Deus. Se o homem que recebe e administra isso falhar, ele vai se ver com Deus. Não sou eu que vou aplicar o castigo, não sou eu que vou puxar a orelha dele, né? Mas eu faço para Deus. E quando faço para Deus, é Deus que vai me dar. Não é o homem que vai me devolver. Não é o homem que vai me chamar, eita aqui, olha. Não. E aliás, é até perigoso a gente receber agradecimento dos homens. Mas é melhor receber o favor de Deus. Pastor Salomão, com esse momento precioso para a nossa vida. Queridos, a paz do Senhor. Graças a Deus. Abra essa Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Vamos ficar em pé nesse momento. Abençoado. Que lição abençoada que tivemos hoje aqui pela manhã. E falar sobre Ezequiel vai exigir muita busca de conhecimento, de dedicação e zelo por parte dos professores, né? Que livro abençoado, inspirador, profundo, detalhista, e que nos traz muitos ensinamentos. Glória a Deus por isso. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Primeira Santa Ceia do ano de 2026. Louvado seja Deus por isso. Está escrito assim, meus irmãos: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciares a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir, sem entender, sem compreender o que está fazendo, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Que bênção, meus irmãos. Estamos aqui diante de dois grandes elementos que o Senhor Ele deixou para cada um de nós, elementos esses que nos trazem a visão nos trazem o entendimento, a clareza do quão importante é esse momento. O pastor Cláudio estava ministrando hoje sobre essa lição tão abençoada. Eu sei que é pouco tempo para nós conseguirmos destrinchar visões tão complexas e fortes como essa. Mas uma coisa que é interessante é que naquelas rodas haviam muitos olhos, mostrando a onisciência do Senhor. O Senhor tudo sabe, o Senhor conhece, o Senhor Ele nos conhece por dentro, por fora. Isso é tremendo, isso é maravilhoso.
que nesse momento, irmão, que nessa primeira Santa Ceia deste ano de 2026, que possamos fazer o que a Bíblia já nos recomenda. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. O exame é necessário, a autoavaliação é necessária. Precisamos discernir o que é esse corpo, irmãos. Alguém pode dizer: pastor, para que sempre falar sobre isso? Sempre o senhor fala, os pastores falam, mas se faz necessário nunca esquecermos, irmãos, o que simboliza, o que significa o poder que há nesses dois elementos: o pão, que é o corpo do Senhor, e o vinho, que simboliza o sangue da nova aliança, o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que possamos discernir esse corpo e saber que através da morte do Senhor e da sua ressurreição, hoje nós temos liberdade, hoje nós somos livres. O apóstolo Paulo escreveu: porque se Jesus apenas tivesse morrido e não ressuscitado, nós seríamos os piores tipos de pessoas desse mundo. Mas porque Ele morreu e ressuscitou, nele nós temos vida, e com Ele também ressuscitaremos. Amém, queridos? Feche seus olhos. Nesse momento nós vamos orar por esses dois elementos. E por favor, irmãos, se concentre nesse momento. Pense em Jesus. Ele diz: fazer isto em memória de mim. Fazer isto em memória de mim. Que possamos cercar essa mesa com consciência do que nós estamos fazendo. É em memória do Senhor. É em memória do Senhor. Assistimos ontem a Venezuela, muitas pessoas gritando porque agora são livres, pessoas agora que estão sabendo o sabor da liberdade. Quanto mais nós que descobrimos a verdadeira liberdade, quando naquela cruz Jesus disse: Pai, está consumado. Hoje nós temos liberdade, hoje nós somos livres do pecado e podemos hoje declarar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pai, nós te apresentamos esses dois elementos aqui nessa noite. Pai, que palavra abençoada nessa manhã. Que bênçãos, Pai, hoje espirituais que estamos desfrutando aqui nesse momento. Pai, como igreja, nesse primeiro momento de Santa Ceia do Senhor, no ano de 2026, nós queremos aqui, Senhor, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Nós queremos trazer à memória, Senhor, a tua morte e ressurreição. Queremos trazer memória, Senhor, quando o Senhor, após ter morrido, ressuscitou, apareceu aos seus discípulos e disse para Tomé: olha as minhas mãos, Tomé, olha as marcas das minhas mãos, olha as marcas aqui do meu lado. E quando o Senhor disse: Tomé, sê tu um crente, bem-aventurado aqueles que creram sem precisar terem visto alguma coisa. E que nessa manhã o Senhor possa olhar para esse lugar, para essa igreja, que tu possas olhar para cada coração aqui nesse ambiente, um coração, Pai, de pessoas que não te viram, de pessoas que não tocaram o Senhor, de pessoas, Pai querido, que não viram o Senhor a olho nu, mas que tem a certeza no coração de que o Senhor veio, nasceu, viveu entre nós, o verbo se fez carne, habitou entre nós, Senhor, esse verbo morreu por nós, ao terceiro dia ressuscitou e disse: eis que eu vou retornar para buscar a minha igreja. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. E como foi hoje ensinado pela manhã, Jerusalém foi destruída, o templo caiu, mas o trono permaneceu firme.
Senhor. Segure o pão, segure o vinho. Vamos esperar uns pelos outros. O ministério de louvor nesse momento estará louvando a Jesus. Queridos, medite na letra dessa canção. Medite em Deus. Medite no Senhor e Salvador Jesus Cristo nesse momento. Adore a Jesus, louve a Jesus, bendiga a Jesus. Se submeta à autoridade de Jesus em nome do Senhor Jesus. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber.
amém. Isso é o meu corpo que é dado por vós. Podeis comer o pão e não consigo. Semelhantemente também depois desse ato, tomou cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Oh Deus, fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Podeis beber o vinho do Senhor. Diga a Ele, agradeça a Ele pela liberdade. Agradeça. Vamos começar esse ano agradecendo. Comece dizendo que Ele é lindo, poderoso, tremendo. Comece agradecendo pela graça, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, pelo corpo que foi entregue por nós. Ah, Senhor, nós te louvamos nesta manhã, Pai, por tua graça, por tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Alguns, Senhor, até pregam dizendo: o melhor de Deus está por vir na vida de alguém, quando na verdade o melhor já veio quando o Senhor entregou a sua vida por nós na cruz do Calvário. E nós te louvamos, Senhor, por essa graça. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de hoje poder ser chamado de filho. Obrigado pelo privilégio de hoje fazer parte desse corpo, dessa igreja, Senhor. Glorifica o teu nome na nossa vida. Nos ajuda a permanecer fiéis na tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, quanta bênção, quanto milagre. Que bênção. Nesse momento, queridos, nós vamos contribuir para a casa do Senhor. Amém? Você de louvor, tem mais um louvor que estarão louvando a Jesus. Pegue essa oferta, pegue esse dízimo. É a nossa primeira semente no ano de 2026. Dê o seu melhor, com alegria e clareza de coração. Muitas bênçãos o Senhor já está derramando sobre essa igreja, sobre a nossa casa. Pai, nós te apresentamos os dizimistas e ofertantes da sua casa, Pai. Abençoa, Pai, as mãos, a semente de todos aqueles que estarão semeando na tua obra, na tua casa. Aqueles que não têm ainda como contribuir, Senhor, abre uma porta na vida dos meus irmãos, para que não possam ficar de fora de uma próxima vez. Dai-nos da tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Contribua com alegria para a casa do Senhor.
precisando de uma grande resposta de Deus. Eu vou dizer logo do meu lado, né? Vocês sabem que eu tenho 2 filhas divorciadas e ainda tenho uma nora que não fala com a gente. Para mim é um problema que só Deus pode resolver. E eu quero pedir a graça e a bondade de Deus lá rompendo logo desse ano, assim como rompeu com a vida de Maduro lá na Venezuela. Vai liberando o Senhor. Então, eu quero convidar a irmã Eunice. A Eunice está vivendo um momento de fortes aflições por um filho. E aqui nós não temos vergonha de nada, porque somos uma família. E se alguém fala mal da vida daqueles que estão sofrendo, está errado. Mas é para a gente chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Então, qualquer família que tenha algo assim, só Deus está entregando na mão de Deus uma questão que só o Senhor pode fazer um grande milagre. Vamos vir aqui à frente, o pastor Salomão vai estar orando, o pastor Isaú vai estar nos impetrando a bênção apostólica e vamos viver essa realidade de Deus. Aleluia. Amém, queridos? Vamos ficar em pé nesse momento. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quanto mais a oração de uma igreja reunida aqui, nessa manhã, estenda sua mão para cá, irmão. O pastor já disse aqui nessa manhã, aqui nós somos como uma família. Eu queria que você orasse por esses irmãos que aqui na frente estão, como se fosse um parente de sangue seu, um filho seu. Imagina que quem está aqui na frente é uma irmã sua, um irmão seu. É nesse espírito e é nessa motivação que nós iremos orar nesse momento. Levante sua mão para cá, queridos, em nome do Senhor Jesus. Eu sei que nós vamos abrir esse ano, Senhor, irmãos, com os céus abertos, como Ezequiel viu. No momento de tanto caos, no momento de tanta aflição, o céu se abriu para Ezequiel. E que esses irmãos que aqui na frente estão, comecem esse ano vendo os céus abertos e a graça e o poder de Deus agindo sobre cada um de vocês. Senhor, meu Deus, eterno Pai que está nos céus, Pai, nesta manhã, Senhor, como igreja, nós clamamos, ó Pai, e queremos, ó Pai, estender as nossas mãos em direção a esses queridos irmãos aqui na frente. Pai, nós somos uma família e por isso, Pai, nós queremos clamar e orar. Espírito Santo de Deus, entra com providência nessa situação. Ah, Pai, eu não sei detalhes, Pai, dos problemas, das lutas, das guerras que os meus irmãos têm perpassado, mas nessa manhã, em nome de Jesus, nós queremos clamar. Aonde seja o problema, se é na área material, espiritual, conjugal, familiar, financeiro, emocional, Senhor, em nome de Jesus, como igreja queremos orar, como igreja queremos clamar, Pai. Se é problema, Pai querido, de vício, se é problema, Pai querido, de problemas de ordem, Senhor, espiritual, em nome de Jesus, ó Pai, entra com providência nesse momento. Pai, todos os dardos inflamados do maligno contra a nossa casa,
bem alto: Deus! Diga mais alto: Deus! Eu tomo posse da minha bênção, da bênção da minha família. Diga: eu tomo posse, em nome de Jesus, de todas as bênçãos do céu sobre a minha vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso querido, eterno, amado, poderoso Pai, e a consolação do Divino Espírito Santo esteja com a amada noiva de Cristo, não só hoje, mas até que nosso amado noivo venha buscar, e a noiva de Cristo diz: amém. Glória a Deus. A todos bom domingo, culto às 6 horas hoje também, Santa Ceia, esperamos de bom hoje à noite. Já vou encerrar agora, isso aí. Quinta-feira à noite, a nossa missão vai ser a distribuição de um kit de macarronada aos moradores de rua. Quinta-feira à noite, tá bom? Umas 7 horas, 7h30, a gente já saindo daqui para esse ato. Deus abençoe. Glória a Deus. Fala alguma coisa, meu irmão. Vai ser, meu filho.